Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. E do trono saía relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam as 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui deixa muito claro que Deus são 7 Espíritos. E Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. E o 7º Espírito de Deus, que é Cristo, é a palavra de Deus. Olha o que diz aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Aqui, a epígrafe do texto que fala o verbo encarnado. O que é o verbo? O verbo é a palavra de Deus. Aqui está falando de quando Jesus encarnou. Está escrito assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele é a palavra de Deus. E todas as coisas que foram feitas no universo, inclusive o universo, foram feitas pela palavra de Deus, que é Cristo. Entendeu? E está escrito assim, ó. Agora eu vou no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Está escrito assim, ó. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, quem revelou Deus para nós foi a palavra de Deus, que é Cristo. Agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 6, o capítulo 6 são os 6 Espíritos de Deus falando. E o 33 é Cristo, que é a palavra de Deus. Porque Cristo viveu 33 anos, foi sacrificado com 33 anos. A história nos diz isso. Então, quando você lê Mateus, capítulo 6, versículo 33, aqui diz assim, ó. Capítulo 6, os 6 são os 6 Espíritos de Deus falando, e ele aponta por 33, que é Cristo. Diz assim, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis não vos inquieteis, pois pelo amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, quando você lê que Mateus capítulo 6, são os 6 Espíritos de Deus falando, e quando você lê o versículo 33, quer dizer que os 6 Espíritos de Deus está apontando para Cristo, que viveu 33 anos. E ele diz assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E o que é o reino de Deus? É Jesus, que é a palavra de Deus. Entendeu? Tudo que você tem que fazer na sua vida é lutar com todas as suas forças para entender os mandamentos de Cristo e obedecer. Lembrando, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, que é a palavra, que é o mandamento do sábado, e o 7º Espírito é a palavra de Deus, e os outros 9 mandamentos é a doutrina de Cristo. Portanto, vigiai e orar, irmão. Cristão, só quem obedece os mandamentos. A paz do Senhor.